Olá! Vocês já repararam que quando a gente entra na água, o nosso peso parece menor? É tudo impressão. Eu vou explicar. Quando algum corpo está em algum líquido, a água, por exemplo, o que acontece com ele é que uma força o empurra para cima. Na verdade, um conjunto delas que agem na vertical. É o seguinte, a força que empurra para cima quando você está em meio líquido chama-se empuxo. Ela faz, por exemplo, isso flutuar, parecendo que o corpo possui um peso menor do que o peso real. Isso acontece quando ele está parcialmente ou completamente imerso no fluido, no caso, na água. Ele sofre um empuxo, sendo empurrado para cima. Nesse momento, dois pesos atuam nele. O peso gravitacional, pela interação com o campo terrestre, e o empuxo, pela interação com o líquido. Um corpo imerso na água torna-se mais leve por causa dessa força. O líquido exerce essa força sobre o corpo, na vertical e para cima. Então ele alivia o corpo, o peso do corpo. E essa força é o empuxo. Para o objeto flutuar, portanto, o que a gente precisa? Precisa que o peso do líquido deslocado, quando a gente coloca o objeto no meio, seja maior do que o próprio peso do objeto. Vamos observar. Como foi mostrado, ele flutua. Eu vou explicar um pouco melhor a partir de uma antiga lenda. É o seguinte. De acordo com o princípio de Arquimedes, existia esse sábio, o Arquimedes. Ele trabalhava para o rei de Siracusa, Hierão II, que um dia mandou fazer uma coroa de ouro para oferecer a deuses imortais, de acordo com a lenda. Para isso, ele contratou um cara que trabalhava muito bem e ofereceu uma quantidade imensa de ouro. Na data prevista, o homem trouxe a coroa executada com perfeição e tinha o mesmo peso do ouro fornecido. Entretanto, começaram rumores de que alguma parte do ouro tinha sido retirada e substituída por prata. O Hierão não podia aceitar isso, né? Falou com Arquimedes para resolver o problema. Então Arquimedes ficou tentando desvendar como ele descobriria isso. Um dia, enquanto ele tomava banho na banheira, ele observou que à medida que o corpo dele mergulhava na água, ela transbordava. E ele descobriu o método para resolver esse problema. Ele ficou tão contente que saiu da banheira gritando, pelado, na rua: Eureka, Eureka! Que significa em grego, eu descobri, achei, encontrei. Ele pegou a massa do ouro, a massa da prata, com o mesmo peso da coroa, e uma vasilha cheia de água até a borda. Mergulhou e retirou a massa de prata, completando em seguida o volume, medindo a quantidade de água que era necessária para encher a vasilha. Aí ele fez a mesma coisa com o ouro, observando que precisava de menos água para encher com o ouro. Por fim, ele colocou a coroa na água e ela derramou mais água do que o ouro, mas menos do que a prata. Aí ele calculou quanta prata tinha sido misturada na coroa de ouro e conseguiu resolver o mistério e desmascarar o vilão. A coroa, portanto, não podemos esquecer do detalhe que ela tinha a mesma massa de ouro e prata na hora de ser utilizada por Arquimedes. Entretanto, como a densidade do ouro é maior do que a da prata,
o pedaço de ouro ocupa o volume menor e, portanto, o da prata tem menos peso. Não, o da prata tem mesmo peso. Se o pedaço de ouro tem um volume menor, então ele deslocou um volume menor de água do que o pedaço de prata. A coroa, que era feita de uma mistura dos dois, tinha uma densidade média entre ouro e prata. A massa do corpo, que foi colocado na água, no caso a coroa, pode ser expressa como produto da densidade média P pelo volume V. E aí, Arquimedes quer dizer que quando P for maior do que V, o corpo afunda. Quando os dois forem iguais, o corpo fica em equilíbrio. E quando o P for menor do que V, o corpo flutua. Todo corpo mergulhado num fluido, em repouso, sofre por parte do fluido uma força vertical para cima. E a intensidade dela é igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo. E aqui a gente termina o nosso vídeo de física. Muito obrigada!